A Constituição de 1988 foi uma revolução no Brasil. O seu impacto é duradouro e é responsável pela garantia dos direitos humanos e desenvolvimento da nossa cidadania. Agora, que tal explorar a história de desenvolvimento de um marco tão importante para o nosso país? Preparem-se para mais uma jornada de descobertas através desta reportagem. A Constituição de 88 surgiu como um símbolo de novos tempos para o Brasil, a partir de uma transição democrática após anos de regime militar. A nova Carta Magna foi elogiada como documento da liberdade, sob a direção de Ulisses Guimarães. Ela é considerada uma das mais avançadas em termos de direitos humanos e garantias individuais. Esta Constituição encerrou não apenas uma era de autoritarismo, mas também estabeleceu as bases para um Estado mais incluso e participativo. Entre os princípios e direitos incorporados de 88, há vários exemplos. Mas eu acho que a gente pode colocar um como princípio maior, não é exatamente o principal, mas aquele que talvez melhor representa, que seriam os direitos trabalhistas. Eles foram incluídos na Constituição de 88 de alguma forma que demonstra a importância dos direitos trabalhistas. Eles são vistos hoje em dia como direitos fundamentais, que é uma cláusula pétrea, os direitos fundamentais dos trabalhadores. Isso faz com que, se alguma vez a gente quebrar esse direito, a Constituição inteira cai. Ou seja, ela é tão importante que ela, de alguma maneira, está na base de tudo. E existem outros casos assim, mas acho que esse é um bom exemplo de como há uma tentativa de colocar direitos de maneira que não sejam mexidos pela a vontade política de a cada 4 anos, digamos assim. Há muitos obstáculos que impedem a realização dos direitos da Constituição de 88. Eu vou tentar citar 2 que eu acho que são bem importantes. Um é o nosso passado colonialista. A gente teve 350 anos de uma colônia, de ser colônia de uma metrópole que basicamente arrancou ouro e recursos naturais do país para levar para a metrópole. No meio do caminho, eles também escravizaram mais da metade da população. A gente só conseguiu se livrar da charga da escravidão no final do século XIX, que é um número absurdamente muito recente, comparativamente, inclusive, com outros países da América Latina. Mas eu queria colocar um outro caso que é muito pouco falado, que é a baixa representatividade no Congresso. A gente fala lá que o Congresso é o espelho da sociedade, quando isso é somente uma meia-verdade. Porque, se a gente olhar para o Congresso, a quantidade, por exemplo, de empresários no Congresso é infinitamente maior do que a quantidade de empresários na sociedade brasileira. Então, não é representativo a quantidade de empresários lá no Congresso do que tem na sociedade brasileira. E esses empresários, obviamente, vão defender os direitos dos empresários, não dos trabalhadores. Isso faz com que exista uma espécie de desequilíbrio dentro do Congresso das pautas que são interessantes para a população, e geralmente a população mais pobre, e o que o Congresso, em geral, representa. Daí que é tão importante você escolher bem o seu representante no Congresso, para ele ser o seu representante, não o representante do seu patrão, não o representante daqueles grupos que são exatamente opostos àquilo que você precisa. Ou seja, não adianta você depois reclamar do Congresso e falar que todos os políticos são iguais, quando, na verdade, você elegeu alguém que é bastante diferente daquilo que você precisa, né? Dos anos 80 até os dias atuais, a Constituição de 1988 continua sendo um pilar fundamental para os direitos sociais no Brasil. No entanto, as circunstâncias atuais colocam em dúvida a total eficácia da legislação. Afinal,
O Brasil passou por golpes de Estado, processos de impeachment e emendas constitucionais que enfraqueceram nossa certeza no cumprimento dos direitos e garantias dos civis. Além disso, embora a desigualdade de renda tenha diminuído, a quantidade de pessoas que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza continua alarmante, indicando que muito ainda precisa ser feito para tornar os direitos estabelecidos pela Carta Magna uma realidade. Essa pergunta é de $1 milhão, né? Se eu soubesse exatamente essa resposta, eu acho que eu seria candidato. Mas não, mas dá para brincar de outra forma. Que é o seguinte, a gente acabou de dizer sobre a falta de representatividade no Congresso. Ou seja, como, por exemplo, há poucos representantes dos trabalhadores. E quando há muitos representantes de, por exemplo, empresários. Mas a gente pode falar sobre, por exemplo, a bancada, que eles chamam da bancada do agro, a bancada do boi, a bancada que é ligada à segurança pública, a bancada que eles chamam da bala, a bancada religiosa também. É muito forte essas bancadas, quando, na verdade, outras bancadas que também seriam muito importantes não estão lá. Ou seja, talvez criar alguns mecanismos anteriores a essas eleições para impedir que haja esse tipo de bancada que desequilibra na hora da interpretação da Constituição. Fazendo, por exemplo, uma questão de obrigatoriedade de que metade das pessoas eleitas, dos deputados, fossem mulheres, por exemplo. Hoje em dia, a população de homens e mulheres no Brasil é de 50-50. Por que a gente não tem uma obrigatoriedade de 50% dos deputados mulheres? Isso é uma opção, uma ideia, uma possibilidade. Mas poderíamos fazer outros formatos de obrigatoriedade de representação. Só um caminho, digamos assim. Agora, nesse contexto, atualmente, há muitos obstáculos, mas também alguns progressos. Progressos são fáceis de enunciar, como por exemplo, toda política de distribuição de renda. Sejam as bolsas de distribuição de renda direta mesmo, ou também cotas dentro de universidades públicas, ou programas como o FIES, que tenta trazer mais facilidade para as pessoas estudarem nas faculdades. Mas podem ser também programas de habitação. E isso tudo são programas de aumento de cidadania. São programas que fazem com que as pessoas todas tenham os mesmos direitos. Por exemplo, direito à habitação, direito à escola, direito a estudar, direito a ter comida, direito a não morrer de fome. Isso tudo são programas que tentam colocar em prática a Constituição de 88. Agora, outros movimentos também interferem diretamente na Constituição de 88, como, por exemplo, quando fazem emendas parlamentares, que são diretamente ligadas com a Constituição. E aí parece um penduricalho do processo. Ou quando fazem votações simplesmente para diminuir o orçamento do governo federal. Ou quando fazem algum tipo de votação contra o governo federal para fazer com que ele não tenha poder político como uma espécie de barganha. Há inúmeros movimentos contrários à Constituição a Constituição de 88, feita diretamente no Congresso mesmo. E, além disso, há movimentos também de empresários que também conseguem fazer campanhas de mobilização popular, por exemplo. Enfim, a Constituição de 88 tem que ser defendida. Esse é o principal ponto de tudo isso. Bom, como pudemos ver nesta reportagem, embora a Constituição de 88 tenha sido um marco para a democracia brasileira, os direitos que ela propõe ainda são desafiados. Bom, que este seja um momento para pensar e fazer algo para garantir que seu legado seja sentido e respeitado por todos os brasileiros.